Boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar de quinta-feira. Eu estava com dificuldade de me conectar aqui onde eu estou. Acabei atrasando 2 minutinhos, me perdoem. É um prazer ter vocês aqui mais uma quinta-feira para discutir mais um tema super relevante para as escolas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, começando aí com uma nova... trazendo uma música que a gente entende aí que é muito a nossa identidade, né? Então, no webinar da semana passada, a gente já tinha colocado a música no final e agora conseguimos ajeitar aí volume, estrutura, para colocar para rodar bonitinho, né? Então, bem-vindos, grupo da rede, gestores de escolas de todo o Brasil, público amplo aqui hoje, gente do Brasil todo. Joelma, boa noite. Para quem não conhece a gente ainda, a rede, que tem esse subtítulo, Hemisfério Direito da Escola, é uma iniciativa do Vivadia, né, empresa que vem trazendo aí a primeira plataforma que sistematiza e integra programas para desenvolver soft skills dos alunos na escola. E a gente entende que existe um espaço muito amplo ainda para a gente conquistar, né? A gente, eu digo, empresas, gestores, administradores escolares, todo mundo que lida com a educação escolar no Brasil, para ampliar o trabalho no desenvolvimento do hemisfério direito, né? Então, a gente até aqui explorou muito o hemisfério esquerdo, né? A parte cognitiva, a parte instrucional, disciplinas, livros. E a gente agora quer criar aqui na rede, né? O objetivo é ampliar as discussões em torno do hemisfério direito, né? A parte não cognitiva, a parte das emoções, das sensações, a parte das soft skills dos nossos alunos. E é por aí que está o grande valor das escolas que querem mostrar valor e se posicionar de uma forma diferente no mercado. Então, sejam bem-vindos. Essa é a nossa proposta de discussão. O subtítulo é o Hemisfério Direito da Escola que acompanha a rede. E nada melhor, então, para ilustrar isso que eu estou falando, do que o tema de hoje, que é as emoções, né? Emoções essas que a gente tem acompanhado de perto no momento, né, que envolve aí famílias, professores, alunos, funcionários, muita gente aí com emoções de diversos tipos em função dessa conjuntura e também em função do que esperam que está por vir, né? Então, o retorno, todas essas escolas que não voltaram, eu acho que a maior parte do Brasil, as aulas ainda não voltaram presencialmente, mas como lidar, como fazer essa gestão com essas emoções agora nesse retorno. Então, a gente quer trazer essa discussão, né, explorando, inclusive, um programa que a gente tem muito orgulho aí, que é o programa de inteligência socioemocional, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer bastante link. Então, a rede funciona em cima, a partir dos grupos no WhatsApp, né, onde ocorre a discussão. A gente tem tentado aí delimitar as bordas desses grupos no WhatsApp, para que sejam discussões de fato que tenham a ver com o hemisfério direito. Ainda aparece alguma discussão meio conjuntural, mas a gente está tentando evitar e pedindo para que as pessoas não façam isso, para que a discussão seja concentrada em torno do hemisfério direito, dessa parte de soft skills. Toda quinta-feira a gente tem esse webinar, tem o site rede.vivadia.com.br e a gente vem enviando newsletter e ampliando os conteúdos que a gente está publicando aí, tá bom? Bom, vamos então à discussão de hoje. Paulo Doberti, meu amigo, ainda não te vejo só seu nome, mas eu sinto que você está por aí. Estou por aqui, irmão. Boa noite para você. Boa, eu gostei dessa tua entrada triunfal. Paulo Doberti, pá! Aí muda o nome para aparecer você. Achei a isso aí produção está épico. melhorando, né? A Ficou música lindo, não ficou? foi direitinha, está tudo bem melhor. O pessoal está trabalhando duro para que essas coisas aconteçam aqui. Paulo, querido, apresentado então o tema de hoje, né? Gestão de emoções, digamos assim, que a gente traz um termo técnico e um termo mais filosófico para tratar desse tema que tenho certeza interessa muitas escolas e os gestores hoje. Está com você, então.
trazer aquelas provocações, eu gostaria muito de convidar os gestores aqui presentes hoje para que possam estar também interagindo, trazendo exemplos, trazendo dúvidas, trazendo angústias, trazendo ansiedades, para que a gente possa não só falar das emoções teoricamente, mas demonstrar essas emoções também ao longo do nosso evento de hoje, que eu acho que vai ser mais bonito ainda. Pablo, querido, Jaqueline, boa noite, Leidiane, boa noite. Se vocês tiverem dúvidas, vocês enviem aqui pelo chat. Aqui embaixo tem um botão do chat, tem um outro botão do Q&A. Então, por ali, vocês podem mandar seus comentários, podem mandar dúvidas. Vai ser ótima a participação de vocês para que a gente possa aprofundar a temática e discutir até alguns exemplos das realidades que cada um está vivendo. Tá com você, querido. Vamos nessa. Beleza. Obrigado, Mauro. Boa noite a todos também. Eu, na verdade, eu fiz eu intitulei minhas provocações com um título um pouco mais amplo que simplesmente as emoções ligadas à escola e pandemia. Eu peguei escola e pandemia e algumas das minhas provocações estão ligadas a socioemocional ou emoções e outras não necessariamente emoções, mas sim a situações que essa relação pandemia-escola supõe. Primeiro dizer, como sempre, que o que eu vou propor são algumas ideias, gatilhos, que ajudem a gente a pensar. Ninguém precisa estar de acordo comigo. Às vezes, nem eu mesmo estou de acordo comigo, mas me parece que a ideia funciona igual. E pode disparar e estimular um processo de discussão e de troca que acabe tendo sentido para todos. Não pretendo ter razão, pretendo estimular o pensamento de todos nós. Por um outro lado, é óbvio que essa situação de pandemia escola é uma situação completamente aberta. Eu não vou tentar fazer futurologia ou dar dicas para vocês se prepararem para não sei o que ou não sei o quanto, porque nem eu nem ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, nem o que acabará acontecendo. Mas eu vou construir algumas teses do que a mim me parece que vai sobrando como conclusões, que são um material de trabalho para todos nós. A primeira provocação eu titulei A Escola em Jaque. É óbvio, não preciso dizer que todos Desculpa, repete para mim, Pablo, eu não ouvi a escola. Em Jaque. Em Jaque. Isso. Legal. É óbvio, dizia para todos os que estamos envolvidos com o negócio escola, a empresa escola. Acho que quase todos vocês sabem que eu sou proprietário também de escola. O negócio está em risco. Há um problema sério de fluxo de pagamentos, de fluxo da cadeia de pagos, etc, etc. Há muita dúvida quem paga, quem não paga, mas eu queria trazer uma reflexão um pouco mais geral dessa hora. Claro que se eu sou um pai, que eu perdi meu trabalho, é muito provável que eu não pague a escola. E tenho até razões para não pagar. Mas há outra questão, há outro questionamento que me parece mais relevante para nós, do lado da escola, que é: o pai que está pagando o quê? Ou dito de outra maneira, o pai que está considerando que não deveria pagar, acabe não pagando, está considerando que não deveria pagar porque está faltando o quê? Ou, dito de outra maneira, que é o que realmente uma escola é? Que é o que a gente vende e que é o que o cliente compra? Eu acho que um dos perigos é claramente que a gente confunda a escola com o espaço físico da escola, né? Quer dizer que se você não vai para a escola, não há escola, e se você vai para a escola, há escola. Então, a gente deveria primeiro ficar claro para nós e depois ficar claro para nossas comunidades que a escola aproveita o espaço físico, mas não é necessariamente seu espaço físico ou o produto dela. O produto dela, vamos dizer assim, é a aprendizagem, o desenvolvimento dos alunos. É verdade que essa pandemia e essa escola não física tem detido o processo de desenvolvimento dos nossos alunos? Ou o processo de desenvolvimento dos alunos ainda está acontecendo?
Se está acontecendo, por que o pai não paga? E se não acontece, tanto ele depende do espaço físico de uma escola, ou podemos refletir acima disso? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco o que realmente é uma escola e qual é o valor principal, o núcleo de valor da escola, para tentar tirar isso, porque isso que nos ensinou a pandemia, dos nossos prédios e nossos horários. Temos que ser muito mais do que isso. E temos que, isso que somos, fora disso, tem que ganhar relevância por cima disso. Porque senão a gente tem riscos demais e vamos dizer assim, e concretude exagerada. A gente tem que ser concreto na aprendizagem, não concreto no espaço físico. A gente sabe que tem escola que acaba se vendendo até pela piscina que ela tem, ou pela quadra que ela tem, errando por completo a estratégia do que quer dizer uma escola. Essa é a minha primeira reflexão, que me parece que a pandemia acelera e coloca em um nível de contraste e de desafio muito grande. Segunda, excelente. Eu gostei. Eu achei que a gente começou muito bem aí. A Fátima também falou muito bom. E aí, só trazendo aí a Joelma, o sobrinho, também sempre muito ativa, disse esse encadeamento nos webinars tem contribuído significativamente para assegurar as competências socioemocionais a partir do arrolamento das temáticas soft skill, transversalizando pelo recreio e, consequentemente, ansiosa para enriquecer minhas vivências com a temática de hoje, as emoções na comunidade escolar. E acho que você começou aí com maestria, gostei. Ótimo, obrigado, gente. Obrigado pelas participações. Segunda provocação. Eu comecei a pensar, vamos imaginar que temos 4 atores principais no mundo escolar hoje. Mantenedor, diretor, ou diretoria, professores, alunos e famílias. E então eu tentei me perguntar qual seria o adjetivo adequado em termos de nível de ansiedade de cada um desses 4 hoje pela situação de escola que temos. Eu dizia assim, a ver se vocês concordam. O mantenedor está ansioso. O aluno está ansioso. Mas o professor e o pai estão desesperados. O que mostra que estar ansioso é quase estar muito bom, ao lado do cara que se desesperou na situação. Então vamos tentar refletir um pouquinho acima disso. Eu sinto os diretores e a diretoria desafiada com a situação. Claro que isso gera ansiedade, claro que isso gera inseguranças, e é normal, mas minha percepção é que ela como diretoria, consiga enxergar custos e oportunidades. E esse jogo de custos e oportunidades faz parte do tabuleiro de reflexão que a diretoria tem. Então, é um espaço ansioso, é um espaço inquietante, mas também um espaço desafiante e possível de ser vivido sem se desestabilizar emocionalmente. Eu sinto que o aluno está meio que parecido. O aluno também está desafiado. Se você faz uma enquete, eu fiz uma enquete completamente doméstico, pelo perímetro que eu tenho familiar e assim, e há muita diversidade. Tem aluno que está curtindo para caramba, tem aluno que não aguenta mais, tem aluno que curte alguma coisa, não curte outra, mas há diversidade. Os alunos estão percebendo diversidades, estão percebendo oportunidades também. Algumas coisas do que está acontecendo agora que para eles é legal para caramba. Vou dar só um exemplo. A gente não tem que acordar tão cedo e sair de casa com o frio do inverno para ir para a escola. É legal fazer aula em casa, até de pijama se for necessário, não sentindo frio de ter que ir para a escola. Mas, além disso, há alunos muito adaptados aos sistemas remotos digitais de trabalho, há alunos que estão curtindo dessa situação mais de autonomia deles, né? Porque não tem ninguém que esteja em cima dele o tempo todo, cobrando ele, como quando está dentro da escola. Então, temos diversidade. Isso eu chamo ansiedade. E a ansiedade pode ser até
um perfil emocional positivo. Agora, eu não vejo nenhum professor curtindo e não vejo nenhum pai curtindo. Esses dois atores se sentem só vítimas da situação. E por que vítimas? E acá eu fecho a provocação. O professor se sente vítima, de novo, pode não estar de acordo comigo em nada. O professor se sente vítima porque ele ficou praticamente esvaziado de seu papel. Ele não sabe quem que é. Ele perdeu o controle da situação, não sabe se o aluno está prestando atenção, não está prestando atenção, está seguindo a trilha dele, não está seguindo a trilha dele, está assistindo sua aula, não está assistindo sua aula. Ele perdeu esse lugar muito privilegiado de um cara na frente, todo mundo olhando para ele. E fonte de saber, fonte de informação, fonte de conhecimento. E ele tem muito medo de passar a ser ninguém nos novos formatos de ensino-aprendizagem. E o pai, no lugar de estar esvaziado, ele está desbordado. Porque ele acha que agora o professor é ele. E então, ele cogita que é ele que tem que ensinar ao filho porque a escola não existe. Claro que os dois estão errados. Mas, na medida que eles não entrem em conta desse erro, eles continuarão estando em um estado emocional que leva à perplexidade e não à atividade. Então, mantenedores e alunos estão se movimentando e até eu diria, estão preparando uma escola melhor. Professores e pais estão perplexos, só sentindo que são vítimas de uma tragédia que não esperavam. Essa é a segunda provocação. Posso ir para a terceira, Mal, se você quiser, e podemos fazer aí uma primeira parada. Pode ser? Tá bom, combinado. Faz a terceira e a gente explora. Principalmente eu acho esse segundo tema aí, que é um tema interessante. Eu tenho alguns depoimentos para dar aqui. Beleza. Mapeando o emocional do aluno, e claro que sempre fazer uma leitura de aluno como se fosse um só, ainda tenha 17 anos ou 4 anos, é um exagero. Mas ainda aceitando que pode ter pontos em comum, minha percepção é que a principal emoção dos alunos hoje é saudade dos outros alunos. Esse é o principal problema do aluno. Eu tenho saudade de meus amigos. Eu tenho saudade da situação de estar com outros alunos. Eu não tenho saudade da escola. Eu não tenho saudade do professor. Eu não tenho saudade da aprendizagem. Mas sim tenho saudades da experiência social, colaborativa e de compartilhar, que supõe ir para a escola, estar na escola. Então, essa saudade de um para outro é provavelmente a primeira questão que a escola vai ter que ter em conta, levar em conta, quando chegue a retomada. Nossas aulas híbridas, e a gente está pensando nisso intensamente, não tem que resolver problemas de aprendizagem e de ensino. Tem que resolver problemas de relacionamentos. Como eu faço para que um aluno que vem na escola e outro que não vem ainda para a escola se sentam juntos? Como eu faço tecnologicamente e dinamicamente fazer com que eles se sentam mais juntos? E imagina isso para um menino de 4 anos. Ele vai recuperar seu amigo, gente. Isso é 1000 vezes mais importante do que qualquer outro processo de desenvolvimento psicomotriz ou iniciação a pensamento simbólico. Tudo isso pode esperar. Mas a saudade não tanto. A saudade dói. E a escola tem que pensar que a saudade é a primeira reparação que a gente tem que fazer entre alunos. E qualquer coisa que a gente faça para recuperar essas pontes é uma baita contribuição para a estabilidade emocional dos alunos. Posso fazer uma pausa, meu querido amigo, e deixo a palavra com você. Legal, obrigado.
A Jaqueline traz aí um comentário: aprendizagem para todos. A Leidiane fala excelentes pontuações. Obrigado aí pela participação. Eu queria trazer aí estimular mais uma vez que vocês participem, né? Eu tenho A gente tem estudado muito aqui essa parte de socioemocionais, né? E o que são essas emoções que a gente precisa, por um lado, colocar para fora e, por outro, aprender a gerir. E uma das que mais tem me interessado é a vulnerabilidade, né? A Brené Brown fala muito sobre isso e tem um amigo que diz que vulnerabilidade é potência. Seria legal ouvir um pouquinho, né? Explorar um pouquinho essa vulnerabilidade de cada um de nós e ouvir o que angustia, né? Quais são os sentimentos de cada um de vocês que estão aí participando, assistindo esse webinar hoje. Colocando aqui no chat, pode colocar direto para os panelistas e eu posso ler aqui essas emoções e sensações. Acho que quando o Pablo traz esses sentimentos, né, de professores e pais que estão perplexos, os alunos que talvez sejam os mais tranquilos nessa história toda, e os gestores que são os ansiosos da história, né? Faz sentido isso? Não faz sentido? Que tipo de emoção, que tipo de sensação vocês estão tendo em relação à comunidade de vocês, né? Tem professores, gestores, alunos e famílias. Acho que tem um quinto aí, que são os funcionários também, né? Os funcionários das escolas. E eu queria muito ouvir, assim, a Elissandra traz um comentário, eu acho interessante, que vivemos tempos desafiantes, não diria difíceis. Eu também acho, Elissandra, e esses momentos desafiantes são momentos super interessantes para a gente avançar, né? São momentos de crescimento, né? A gente tem aí na história da humanidade, outro dia estava ouvindo lendo um artigo do Leandro Carnal, e ele fala um pouco sobre isso, né, numa perspectiva histórica, o quanto que esses momentos de crise, né, seja por guerra, seja por pandemia, são momentos de grande evolução. Então, eu também concordo com você, acho que são momentos desafiantes e que a gente sai deles mais evoluídos. E eu acho que essa percepção dessas emoções, ela é importante para isso. Bom, a Nathalie, ou Nathalie, não sei se falei certo o seu nome, desculpe, traz o seguinte, Pablo: entendo que quando falamos de educação infantil, a aprendizagem sem um contato físico e não tanto o espaço, mas dificulta muito a aprendizagem escolar, estando nesse modelo remoto. Já no ensino fundamental, conseguimos manter a relação de aprendizagem de maneira mais confortável a todos. Faz sentido? Que é um tema que a gente tem ouvido muito assim, dos gestores, né? O quanto que para a educação infantil tem sido mais desafiador do que para os outros segmentos da escola. Eu acho que vale a pena a gente dar uma explorada em cima disso, em torno disso. E eu diria mais, até trazendo até o depoimento, você falando dos alunos que estão mais tranquilos, né? Eu vejo pelo meu filho que tem 12 anos, assim, para ele virou uma coisa do tipo, ele faz o horário dele, ele acorda mais tarde, ele fica até mais tarde, enfim, ele conseguiu se estruturar e se organizar para conviver bem dentro disso. E ele fala exatamente isso. Sinto falta de jogar bola com meus amigos. Mas assim, tá tendo aulas, descobri uma situação muito mais confortável do que acordar às 5:30 da manhã, né? E eu acho que esses pontos fazem todo sentido. Assim, durante muito tempo eu sempre me perguntei por que as aulas nas escolas começam tão cedo, né? Eu acho que as crianças agora estão descobrindo que é bom não começar tão cedo, né? E eu acho que eu me enxerguei aí perfeitamente, né? E me parece que os alunos é quem estão, né? E os pais se desesperam porque não conseguem dar essa autonomia para os alunos, né? Então, eu na verdade vou deixar essa pergunta, que é essa contraposição, né, que existe entre o sentimento dos alunos, que me parece muito mais confortável, e dos pais que estão perplexos, né? Então tem coisas completamente opostas dentro de casa, né? Acho que vale a pena a gente explorar isso e falar um pouquinho sobre educação infantil. Daqui a pouco tem uma outra pergunta, eu trago ela já já. Beleza. Bom, deixa eu fazer então três colocações aí. A primeira a respeito da contribuição da Nathalie, né? Eu diria assim, Nathalie, é óbvio, e você está completamente certo, que quanto mais pequena, quanto mais jovem a criança, mais o processo de amadurecimento e desenvolvimento dela depende da convivência com outros, do que você chamou o contato físico entre eles, e independe
de qualquer transmissão de conhecimento, de conteúdo, qualquer coisa do tipo. Isso é verdade. Mas veja bem, ainda na escola remota, ainda em um modelo onde as crianças não conseguem estar juntas, a gente pode tentar criar situações onde eles digitalmente estejam juntos. Vou dar um exemplo, e um exemplo um pouco paródico. Né? Se você imagina uma aula de educação infantil, ainda seja educação infantil, o modelo que eu vejo na maioria das escolas é uma câmera do aluno olhando para o professor. E o professor olhando para cada um dos alunos. Essa seria a tese tecnológica, com crianças de 7 anos. Mas não está muito claro para ninguém que o melhor que poderia ver um aluno na câmera dele seria o seu colega, não o professor. É verdade que isso substitui o contato físico? Claro que não. Mas pelo menos entende o código. Mostra para o aluno que você está tentando fazer o melhor possível dentro das restrições para ele se conectar com o único que ajuda ele a se desenvolver, que é a interação com os colegas. Então também a gente tem que entender que a tecnologia serve para potenciar os processos realmente significativos dentro dos processos de aprendizagem dos alunos. E às vezes a gente está pondo a tecnologia em lugares errados, ao serviço de processos que não levam a desenvolvimento nenhum. Então eu diria sim, claramente a educação infantil está fragilizada, mas a gente contribui para fragilizá-la ainda mais. A segunda questão tem a ver com o que você falou, Mau, que é essa ideia de que, sem querer, e até sem vontade de ninguém, a experiência educacional está começando a se customizar, né? A se personalizar. Não é verdade, nenhuma escola diz, cada um acorda a hora que quiser. Mas a verdade é que os alunos estão acordando meio a hora que querem. Ou pelo menos tem um gap de oportunidade de acordar um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde que antes não tinha. Cara, se você chega na escola 5 minutos atrasado, perde a hora, né? Perde a aula. Isso no remoto não existe assim. O remoto devolveu alguma autonomia dos alunos, alguma possibilidade de gerir seus próprios tempos, de ajustar seus próprios processos a seu próprio biorritmo. Não de uma maneira completa, mas muito mais do que o padronizado que está a vida escolar estándar. E esse tão desejado processo de personalização da aprendizagem começa a aparecer de uma maneira inesperada, mas sim, muito relevante, que é o que os alunos comemoram. Eu gosto de estudar deitado, eu gosto de estudar sentado, eu gosto de estudar em pé, eu gosto de trocar de ambiente, eu gosto de estar no sol, eu gosto de estar no meu quarto. Tudo isso hoje é possível. E não por isso eu estou fora do processo de estudo. Essa é uma grande conquista da individualização e da personalização dos processos. Ainda a lógica de aprendizagem seja industrial e padronizada. Deixa eu colocar, então, aqui uma pergunta que eu me fazia e que me parece que pode contribuir à discussão. Como vamos voltar? Mas a pergunta não é tanto como vamos voltar agora em setembro, ou em agosto, ou em outubro, e suas transições, e suas hibridezes. Como vai ser a escola depois de que tudo isso tenha passado? Essa é a pergunta que me interessa. Como ficará a escola depois de tudo isso? Que eu digo para mim? Eu digo, a estrutura da escola, os professores em geral, a estrutura pedagógica da escola, segundo o meu ver, vai tentar, ainda sem consciência, que tudo volte onde estava, antes da pandemia. É um corpo, um ecossistema completamente conservador que vai tentar levar as coisas ao mesmo ponto de onde saíram as coisas. O professor tentará continuar dando a mesma aula, com os mesmos recursos, com os mesmos dispositivos, com os mesmos objetivos. É a estrutura conservadora.
Mas essa estrutura conservadora, que até agora não teve contraponto em ninguém, terá um contraponto forte nos alunos. Os alunos farão toda a força que eles puderem fazer para tentar que a escola não volte ao ponto onde partiu. Essa força não existia há pouco tempo. Os alunos não eram sócios nossos na transformação escolar. Eram um ator passivo, pouco compromissado e pouco ativado com a transformação da escola. Agora eles sentem que podem ser um ator passivo. Então, o que sobra de tudo isso? Que o diretor, o mantenedor, o grande decisor da escola terá um leque de oportunidades de desenho da escola novo. Ele poderá decidir se quer voltar para trás ou quer aproveitar o tsunami que passou para redefinir de uma outra maneira a sua escola. Nunca vocês tiveram tanto poder para definir como é que é a sua escola, como o poder que terão quando esse tsunami tenha passado. Mal, está com você. Legal. Eu vou trazer aqui um comentário super interessante que a Lu trouxe. A Lu sempre participando ativamente, né, Lu? Obrigado pela sua participação mais uma vez, pela sua presença. Aliás, Lu, Joelma, tem umas pessoas que têm acompanhado bastante a gente aí, a gente fica super feliz com isso. Ela fala assim, boa noite, sempre bom estar com vocês, muitas coisas, mas nessa semana uma situação me deixou sem graça. Fala de nosso aluno do ensino médio. Lu, o meu problema é um só. Meu quarto era o melhor lugar da minha casa para mim. Nele eu entrava para não fazer nada, para descansar do mundo lá fora. Agora eu detesto ter que ir para lá. Não é mais meu quarto. É a escola na parte mais chata. Tarefas, exercícios, solidão, responsabilidades. E aí ela diz, caros, eu não pude contribuir muito, doeu ouvi-lo. Achei ótimo você ter compartilhado, Lu. Eu fico até meio arrepiado, meio emocionado, porque a ideia aqui da rede, desse grupo, é isso, compartilhar esse tipo de coisa para que a gente possa, outros possam estar ouvindo e outros possam estar emitindo suas opiniões e a gente também discutindo isso. Lindo esse depoimento. Obrigado. Pablo. É verdade. Bom, eu compreendo, Lu. É um comentário que gera perplexidade, né? Porque o menino está falando do fundo do coração. Está dizendo uma coisa que ele está sentindo verdadeiramente. Que é o único que eu diria ali, que não todos estão sentindo isso. Ao mesmo tempo que tem esse menino que está super triste por ter contaminado, entre aspas, seu quarto com a vida escolar, tem outros meninos felizes de estar fazendo escola no seu quarto. E essa diversidade é o que nos enriquece, gente. Lembrando todos que a vida escolar, até antes da pandemia, e tomara que nunca mais, era um mundo completamente estandarizado, onde ninguém podia sentir coisas diferentes porque todos tinham as mesmas obrigações. Agora tem um cara que adorou estudar no quarto, na cama, em pijama, e outro cara que sente uma saudade enorme da sala de aula para poder recuperar seu quarto como lugar de descanso. Essa diversidade é valor sem dúvida. E eu quero que a redefinição da escola, a possibilidade de a gente repensar a escola, leve em conta essa diversidade. Como a gente pode fazer para criar uma escola que não volte a levar a todos pelo mesmo corredor, para passar todos pela mesma experiência, na mesma hora, nas mesmas cores e com as mesmas consequências? Será que é possível? Para mim, essa é a oportunidade. Legal, obrigado. Bom, vou deixar você continuar com as provocações. Tem vários comentários aqui, super ativo, e eu vou trazer na próxima pausa mais comentários, tá bom? Tá bom. Eu me perguntava também como voltarão os alunos, né? Que é uma pergunta típica. A imprensa se faz muito isso. Voltarão os alunos? Teremos retraso na aprendizagem? Não teremos retraso na aprendizagem? Qual será o tamanho do retraso? Conseguiremos recuperar aquele retraso na aprendizagem, etc, etc. E eu fazia uma analogia, né, com o esporte.
Quase sempre na vida do atleta, se machucar era uma péssima notícia, né? Péssima notícia. O atleta odeia se machucar, odiava se machucar. E quando se machucava, ele sentia que perdia tempo da vida profissional de atleta. E nos últimos poucos anos, há um monte de exemplos onde, para várias carreiras de esportistas, ter se machucado foi fantástico. Foi o melhor que poderia ter acontecido na vida dele. Ter que parar compulsivamente 90 dias, porque o joelho não responde, ajudou a ele a se repensar, a se reavaliar, a fortalecer musculações que no dia a dia da competência ele não tinha tempo nem foco para fortalecer, a se reconcentrar em processos pessoais que ele não olhava pelo vigor da competência. E quando volta um cara renovado, volta um cara fortalecido emocionalmente, volta um cara com vontade de competir, volta um cara com baixo nível de saturação. E esse cara tinha férias, mas uma coisa é férias, outra coisa é você se machucar no momento que deveria estar competindo. Então, o que eu vou dizer? A pandemia machucou a todos juntos, num momento que todo mundo deveria estar competindo. Deixou a todo mundo em uma situação de eu não posso, não tenho joelho para correr. Agora, será que podemos fazer disso uma oportunidade? Mas fazer disso uma oportunidade quer dizer a gente olhar muito mais o que o aluno traz de renovado do que o aluno traz de dívida. Eu não colocaria o foco escolar na recuperação de nada. Eu não colocaria o foco escolar em percorrer mais rápido o que não foi percorrido com suficiente detalhe. Eu tentaria entender que o aluno voltou e usar esse vigor novo, esse olhar novo que ele adquiriu quando se desmontou esse loop absolutamente frenético da vida escolar. Então, eu não sei necessariamente se esse aluno que passou por um processo de retiro forçado virá pior do que se foi. Eu acho que ele virá, se a gente sabe usar, fortalecido e com novas oportunidades de fazer o que sobra de seu processo educacional um processo melhor do que teria feito se não tivesse tido essa interrupção. O insight, o autorreconhecimento, essas turbulências emocionais que todos estamos passando, se a gente sabe capitalizá-la e a escola tem que saber capitalizá-la, é ganho para todos. Perca para ninguém. Eu acho até, Pablo, eu diria até que essas mudanças, eu ia acrescentar dois tipos de comportamentos que eu tenho observado, né? E a Fátima Pacheco também traz um outro aqui no chat, que eu acho que, por um lado, eu acho que eles vêm com mais conhecimento e um outro tipo de conhecimento, né? Então, eu acho que a carga que passavam na escola e que hoje estão em casa, na grande maioria dos casos que eu tenho observado, e eu tenho feito pesquisa com muitos alunos, ela tem sido cumprida com a aquisição de algum tipo de conhecimento, utilizando meios que até então eram muito restritos, né? Então, usam Netflix para assistirem séries e cada série, eu acho que tem um ensinamento, seja em relação à emoção, seja em relação à história, enfim. Qualquer coisa que você consuma de conteúdo tem sempre ensinamento, né? Eu acho que há um consumo de conteúdo, sim, na televisão, na internet, em leituras. Há um espaço para isso que nunca houve ou que dificilmente havia. Isso amplia esse tipo de conhecimento que precisa ser capitalizado por parte desses alunos, né? Acho que a escola tem uma oportunidade de capitalizar esse tipo de conhecimento. Por outro lado, há um tipo de sentimento diferente, né? Acho que saiu-se da zona de conforto, saiu-se daquela rotina, criou-se uma nova rotina. Para muitos, essa nova rotina é muito questionável, enfim. Então, acho que tem sentimentos diferentes
que também essas escolas percebem esses sentimentos e exploram esses sentimentos positivamente para que eles avancem e sejam permanentes e a eles sejam agregados outros. E a Fátima traz aqui um outro ponto será que não virá mais questionador, mais autônomo, né? E eu acho que, eu vou deixar para você responder essa da Fátima, mas pelo que eu tenho visto, sim, eu acho que em grande parte dos casos onde as famílias não são tão histéricas, digamos assim, os alunos conseguiram, e não tão controladoras, conseguiram construir autonomia. Eu posso falar isso pela minha casa, posso falar isso pela casa de amigos meus, que os filhos conseguiram construir uma autonomia que antes não tinham, porque a escola resolvia todos os problemas dele, e hoje ele aprendeu a resolver os problemas dele. E eu acho que mais questionador, muito em função das novas possibilidades que esse momento trouxe, né? Então, esse momento trouxe novas possibilidades e o retorno, se o retorno é feito em cima da estrutura do modelo antigo, esse aluno vai se questionar, né? E eu acho que a escola tem que estar preparada para esse questionamento, porque ele vai voltar questionando possibilidades que ele explora hoje que ele não explorava anteriormente. Não, mas bom, primeiro, Fátima, concordo completamente, felizmente, né? E vamos comemorar. Houve uma situação que obrigou, entre aspas, o aluno a se virar com sua própria liberdade. Isso é um avanço. É um avanço. A autonomia era muito difícil dentro da escola. Aluno liberado da escola ou solto da escola, ou se vira ou se vira. A mim me parece que há dois tipos de experiência dentro da pandemia, estou falando dos alunos, que podem ter sido só ruins. Só ruins. E que esses alunos que viveram assim, a gente vai ter que olhar com mais cuidado. Um é aquele aluno que ficou completamente preso da Matrix do entertainment, né? Do mundo do entretenimento. Que sai de Netflix e vai para videogame, que sai de videogame e vai para a rede social, que sai da rede social e vai de novo para Netflix. E passa o dia inteiro assim. Esse loop de entertainment é absolutamente tóxico, é absolutamente nocivo. E esse aluno existe. E esse aluno desligou da escola, esse aluno está indo mal, esse aluno passa o dia completamente alienado em um estímulo que não gera valor para ele. Então, esse aluno tem que ser resgatado porque esse formato é absolutamente tóxico. Em doses fortes, né? E o outro que me parece tóxico também, que eu também tenho visto, né? É aqueles casos onde a mãe, o pai, ou os dois, querem fazer em casa uma coisa como se fosse escola. Então, o menino tem que estar sentado na cadeira, com o livro na mão, estudando das 7 da manhã a 1h30, fazendo exercício à tarde, encaminhando para o professor pontualmente a tarefa, como se nada tivesse acontecido. Um está alienado na Matrix de entretenimento, o outro ficou alienado na burocracia dos pais. Esses dois meninos estão ferrados. Não conseguiram aproveitar a pandemia. Os outros, os que viveram uma situação mais solta, onde às vezes o pai está lá, outras vezes não está, onde tem um momento de Netflix, mas tem outro momento que não tem Netflix. Esse menino é o que enfrentou sua própria necessidade de ser livre e autônomo. E esse menino, sem dúvida, cresceu, independentemente das notas que tenha obtido, dos produtos que tenha produzido, ou aprendizagem que tenha adquirido. Ele desenvolveu uma competência única, estruturante, que servirá para a vida inteira. Então, me parece que por aí temos uma grande oportunidade. E, felizmente, eu acho que temos mais alunos híbridos que alunos nos extremos da Matrix ou da burocracia escolar. Posso colocar mais uma, Mal? Legal. Tava no mudo, vai lá, vai lá. Tem vários comentários aqui para trazer depois, mas tá bom, eu queria que você encerrasse as provocações. Eu acho que posso até acabar com isso aqui. Que eu digo, bom, eu repetir, para mim, os mantenedores de escolas particulares terão uma oportunidade
histórica que nunca tiveram na vida. Depois da pandemia, haverá diversidade de escolas. E haverá diversidade de configurações escolares depois da saída da pandemia. Por primeira vez, vocês têm direito a tomar algumas decisões de configuração que até agora estavam quase determinadas pelos estereótipos completamente imperantes. Exerçam, por favor, esse direito, essa oportunidade, assumam sua escola e pensem que escola vocês querem ter depois da experiência vivida. E eu espero, com muita ansiedade, com muita emoção, poder me encontrar com escolas verdadeiramente diferentes de aqui para frente. Não tão iguais como eu encontrei na minha vida inteira. A última provocação tem a ver com isso. Sem dúvida nenhuma, uma das consequências da pandemia é que haverá menos dinheiro no ecossistema. E menos dinheiro significativamente. Todo mundo, salvo raríssimas exceções, terá menos dinheiro. Porque haverá menos dinheiro circulando. Todos os PIB dos países caíram. Todas as atividades comerciais e industriais caíram. E caíram de uma maneira muito significativa, em Latinoamérica ainda pior. Então, claramente, o negócio se encolheu. E todo mundo vai ter menos coisas, menos disponibilidade. E essa vai ser a paisagem que a gente enfrentará, segundo o meu ver, nos próximos anos. Pais com um pouco menos de dinheiro e todo mundo tendo que ajustar a situação. Então, a escola tem que enfrentar uma pergunta que a mim me parece que é uma pergunta que tem que ser muito bem colocada. Se há menos dinheiro, que é o que eu estava cobrando que não tem valor? Ou dito de outra maneira, onde eu estou gastando que não tem o valor suficiente com o gasto que eu tenho? Porque você tem que ajustar ali. Porque o perigo é você ajustar no que tem valor. Ou, pior, você ajustar em você e você se empobrecer e cada dia ter uma escola com menos possibilidades de fazer acontecer as coisas. E eu vou dar um exemplo. Só um exemplo. Uma das coisas que, para mim, não valem o que custam são os livros. Claramente. O sistema de ensino como pacote de livros. É muita grana para pouca coisa que poderia vir distribuída de uma maneira muito mais leve e que permitiria baixar custos sem perder qualidade, até ganhando qualidade. É o exemplo do jornal, gente. Quando houve crises, a gente deixou de comprar jornal papel. Por quê? Porque quando você faz uma assinatura no jornal, a assinatura vale, por qualquer coisa, 30 centavos de real por dia. Ou quando vem impresso em papel, vale 4 reais. Esses 3,5 reais são valor? As notícias estão na assinatura tanto como no jornal papel. Por que eu estou pagando 3,5 pelo papel? Nas escolas temos um monte de papel que não tem valor. E na hora de ajustar, é bom revisitar isso. E a outra coisa que me parece que tem que ser revisitada é toda a experiência escolar tem que ser presencial. Realmente. Não haverá oportunidades de a gente manter algumas das instâncias dos processos escolares que sejam vividos remotamente, que é muito mais barato de gerir e muito mais eficiente na hora de gerir. Você pode ganhar escala, eficiência, combinar professor, o professor não tem que se deslocar, etc, etc. Então, eu peço para vocês, por favor, pensarem muito bem onde podem estar gastando um dinheiro que não vale para poder enfrentar a retomada, dizendo para o pai, eu consegui reduzir meu custo total para você, sem perder valor e sem perder qualidade do que eu estou oferecendo para teu filho. Legal. Boa. A Silvia Vilhena disse aí, excelente. Silvia, obrigado pelo seu comentário, pela sua participação. Bom, eu vou trazer aqui alguns comentários, são vários aqui hoje.
Primeiro, eu vou trazer... Calma aí. Nathalie, que diz que outra grande dificuldade, acredito, será no retorno. Validar e conseguir, enquanto escola, mostrar e explorar as milhares de aprendizagens riquíssimas que tivemos nessa pandemia e que não são conteúdos curriculares. Isso. Então... Isso. Deixa eu falar uma coisa, Mauro. Eu imagino, gente, que o dia que a gente consiga fazer uma retomada, sei lá quando for essa data, e vai depender também do lugar do país, o primeiro que todo mundo deveria receber é o discurso do diretor. E o discurso do diretor tem que contar exatamente essa história que a Nathalie está dizendo. Porque se o diretor não conta isso, a imprensa está nos levando a que a gente só perdeu. Todos perdimos, todo. Dinheiro, tempo, tal, qual. E a gente pode fazer uma recuperação relevante das coisas que a gente pode ter ganhado com essa desautomação da vida urbana, da vida profissional e da vida escolar. Mas vocês têm que falar. E gravar isso, e pendurar na internet, divulgar isso nas redes sociais. A voz da escola tem que aparecer com força, com clareza, tirando da imediatez dos problemas e como vamos correr atrás para cobrir o currículo e dizendo que essa experiência pode ser consolidada como uma experiência de valor para todos, para o futuro. Então, eu não perderia jamais a oportunidade de pegar o microfone e dar voz a cada escola a partir da voz do diretor. Legal. Bom, a Elissandra, que teve que sair, que tinha aula para redação, deixou aqui um comentário dizendo que não sentiu segurança em voltar às aulas presenciais ainda, porém, na educação infantil, acho impossível manter o distanciamento, né? Tem toda essa discussão também, acho que a gente já abordou um pouco isso daqui. Eu vou... a Nathalie diz que tem feito encontros da turma online para educação infantil, faz todo sentido o que comentou, acho que foi o comentário aí sobre educação infantil que nós já falamos, né? A Jaqueline traz um sentimento de vários professores também. O da Fátima eu já trouxe. A Elisandra traz com certeza muita coisa boa também, apesar dos desafios, nós professores aprendemos muito, principalmente na área da tecnologia. E a Joelma diz o seguinte: como ficará a escola após tudo isso? Não sou capaz de responder, ainda mais que deixaremos de moldar, para nos moldar às diferentes situações que nos apresentarão pós-pandemia. É hora de nos reinventar e entender que a mudança grita de todos os lados. E vejo isso contido no poeta Tiago de Mello. Deixo aqui minha contribuição prazerosa. Tiago de Mello é sempre maravilhoso. Obrigado, Joelma. O trecho que ela traz é: não tenho caminho novo, que tenho de novo é o jeito de caminhar. Mas com a dor dos deserdados e o sonho escuro da criança que dorme com fome. Aprendi que o mundo não é só meu, mas, sobretudo, aprendi que, na verdade, o que importa, antes que a vida apodreça, é trabalhar na mudança do que é preciso mudar. Cada um na sua vez, cada qual no seu lugar. Ótimo. Acho que o Pablo gostou também. Gostei. A Lu fala sobre reposição de conteúdo. Eu também não tenho a menor intenção de sobrecarregar nossos alunos. Já sabemos que no Brasil temos 3 vezes mais conteúdo do que na Coreia e os coreanos estão na frente no PISA. Cito o PISA a título de comparação apenas. Teremos que cuidar do emocional e mental, pois até a Covid se cura. Porém, uma depressão é para a vida. Perfeito, Lula. Super de acordo. E aí a Inês concordou e a Fátima diz: fico com algumas apreensões em relação aos adeptos do homeschooling. Então, depois dessa rodada aí de troca das contribuições de todos, eu vou te dar a palavra. Hoje foi tão gostoso o papo aí que o tempo parece que passou mais rápido, né? Acelerar o relógio. Eu vou deixar, então, esse comentário final da Fátima e o da Lu, né? Que é sobre essa questão mental e essas apreensões, para você explorar aí um pouquinho tudo isso e amarrar com uma conclusão, tá bem? Beleza, bom. Respeito da Fátima, eu também tenho apreensões do homeschooling. Para mim, não chegou a hora do homeschooling, a pandemia não leva ao homeschooling. Entendendo por homeschooling a substituição da escola por um modelo
que se resolve estrita e exclusivamente em casa, né? Eu não estou pensando nisso. Eu acho que o que a gente descobriu é que pode ter processos formativos, processos até ligados à escola, que não precisam acontecer nem na escola, nem no ritmo da escola, mas sim liderados pela escola. E isso não é homeschooling, isso é escola mesmo. Eu acho que chegou a hora da transformação da escola, que não quer dizer a imposição do homeschooling, que é a eliminação da escola. Tem uma outra reflexão, claro que a reflexão da Lu faz todo sentido, né? A Coreia está, você fala, está diante da gente em pista, e vale dizer que está milhões de quilômetros adiante em pista que a gente, né? E não tem nada a ver com o tamanho do conteúdo ou a quantidade de conteúdo. O que me interessa, talvez, mal para fechar, é o papel da tecnologia em tudo isso aqui, né? A gente fala pouco de tecnologia. E eu acho que eu não quero colocar a tecnologia não num lugar de Deus, né? Não é o reino da tecnologia o que vai resolver todos os problemas, nem todas as empresas de tecnologia estão compreendendo direito o que está acontecendo, não. Eu acho que há tecnologias que não servem para nada, que são meramente substitutivas, sem gerar transformação nenhuma, e que isso tanto faz, se há tecnologia ou não há tecnologia, e que provavelmente essas tecnologias cairão quando a normalidade volte. Mas há outras tecnologias que elas têm força transformadora. Ainda ela não tem a intencionalidade transformadora. São essas tecnologias transformadoras as que a gente tem que olhar com mais cuidado. Quando eu disse agora, e pelo WhatsApp alguém me questionava, que eu falei, cara, os livros são caros, mas que outra coisa que o livro a gente pode usar? Bom, claramente a gente pode usar modelos diferentes pedagógicos que não precisam de um pacote de conteúdo de informação a ser transmitido. Mas ainda se for assim, onde você quer ter o currículo todo num lugar, o suporte pode ser digital, gente. E o suporte digital vale 10 vezes menos que o suporte papel. E é 10 vezes mais eficiente. É comparar, sei lá, Wikipédia com a Enciclopédia Britânica. A gente pode exigir, entre aspas, aos sistemas de ensino que acabem com esse negócio de entregar cada dia mais páginas, como se páginas fossem valor. No mínimo, a digitalização disso vai trazer algumas ajudas, porque no digital a gente pode intervir, pode mudar, pode editar, pode customizar, pode acrescentar, pode fazer coisas que no papel não pode fazer. O papel necessariamente ele industrializa, ele padroniza os processos. O digital te agrade a possibilidade da flexibilização. E a flexibilização é o caminho da personalização. E a personalização é um valor, sem dúvida nenhuma. Então, eu acredito que algumas tecnologias que podem nos alavancar processos institucionais, organizacionais e pedagógicos, que seriam um grande ganho para a escola do futuro. Não sei se deu para ver mal, mas eu estou super feliz. Não é feliz a palavra. Eu tenho ansiedade e expectativas a respeito da escola do futuro. Mais das que tinha antes da pandemia. Ainda saiba que a pandemia também é um saco. E também é um problema. Mas eu acho que a gente está encontrando uma série de oportunidades que não deveríamos perder. Legal, eu percebo isso, Paulo. E agora vou encerrar aqui com duas coisas. Primeiro, o comentário. Obrigado aí pela tua apresentação, pelas tuas provocações. A gente chega ao fim aí de mais um webinar, né? Eu fiquei muito feliz hoje com a interação e com a abordagem que a gente deu ao tema, como sempre. A Silvia diz agora é essencial trabalhar gestão e liderança juntos. Muitos gestores e lideranças não conseguiam unir isso e passar isso para a equipe. Essa é a nossa proposta, Silvio, que a gente está se propondo aqui na rede, nas discussões da rede, é promover justamente essa união para que a gente forme os líderes das escolas que serão as protagonistas num futuro bem próximo.
A gente passou muito tempo observando, estudando modelos e tentando assistir muita coisa sobre gente que está falando de futuro, coisas que vão acontecer, para criar uma agenda de discussão que gira em torno disso, formação de gestores e de lideranças, e a gente está incluído nisso, que possam construir essa escola que vai atender as demandas de amanhã. Amanhã, quase que literalmente. Então, você está convidada a participar disso com a gente, está convidada a participar mais ativamente. A Lu, que já vem participando super ativa com a gente, corroborou, dizendo que somos muitos no isolamento, mas um nos corações. E a Fátima concordou aí, Pablo trouxe que era isso que ela queria escutar. Então, ótimo que a gente está super alinhado nesse grupo que está construindo e compartilhando esse conhecimento a partir dessa agenda que a gente, para essa agenda que a gente quer construir no futuro próximo. Obrigado, Silvia, eu agradeço a você. Eu vou terminar aqui, vou compartilhar aqui com vocês as novidades que nós trouxemos aqui no site da rede, né? Então, esse daqui é o espaço da rede, o Hemisfério Direito da escola. Aqui, semanalmente, tem o formulário para inscrição nos nossos webinars. Tem aqui uma pequena apresentação do que se trata. Se vocês quiserem encaminhar para amigos, colegas, gestores, quem quiser participar tem um botão de inscrição. A gente tem postado semanalmente novos assuntos, novos textos sobre o que a gente tem discutido. Essa semana a gente tem aí um sobre o recreio escolar, que foi o tema da semana passada, e um texto lindíssimo do Pablo chamado A Morte dos Livros. Né? Tem um da semana passada também, que é a habilidade socioemocional, o que é essa competência. Então, são textos que a gente tem tido muito cuidado em produzir, em curar. Inclusive, temos aí uma contribuição super bacana da Fátima essa semana, que vai sair publicada também aí no nosso blog. A gente sempre coloca aqui o nosso último webinar, né? Então, vocês percebem, por exemplo, que eu estou praticamente com a mesma camisa da semana passada, mas eu acho que deu tempo de lavar. Então, aqui tem o último webinar da semana passada. A gente tem trazido e-books que a gente está produzindo para serem baixados e consumidos enquanto conteúdo. Não é aquela estratégia do tipo, você baixa um e-book que não serve para nada só para capturar em teu e-mail. Na verdade, a gente coloca aqui o e-book para que você tenha acesso a um conteúdo relevante, né? Então, fica aí minha palavra nesse sentido. Também estamos no Spotify, então todos os episódios que já aconteceram aqui tem um podcast no Spotify chamado Hemisfério Direito da Escola. E essa semana a gente subiu aqui, ó, nas opções que nós temos, os vídeos e todos os webinars anteriores que nós fizemos até aqui estão organizados aqui. Então, esse aqui foi o último, né, do dia 17. Aí tem aqui tem alguma coisa errada com essa data. Não foi 17, né? Foi 16. Do dia 16, do dia 9 e por aí vai. Então, todos os webinars que nós fizemos desde o primeiro webinar estão todos aqui na página da rede. Convido vocês a visitarem, a consumirem esses conteúdos, a compartilharem para que a gente cresça cada vez mais nesse espaço que a gente está construindo de diálogo entre gestores. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela participação de todo mundo. Pablo, mais uma vez, muito obrigado pelo conhecimento que você compartilha com a gente, todos que participaram ativamente. A gente continua a discussão nos grupos no WhatsApp e a gente mandou ontem uma newsletter com conteúdos super interessantes. Abram seus e-mails, quem não recebeu, procura a gente, manda mensagem para mim que eu mando novamente. Mas a gente tem um artigo sobre a reabertura das escolas na Alemanha, tem um blog post inédito do Pablo, tem o link para o vídeo da semana passada, enfim, a gente está trazendo na newsletter também uma série de conteúdos relevantes para alimentar essas discussões, tá? Muito obrigado, boa noite, saúde para todo mundo, sucesso e a gente se vê em breve novamente. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado, Mauro. Valeu, Pablo, obrigado.